Julho de 2026 entrou para a história por um motivo específico. Pela primeira vez, uma empresa de tecnologia de grande porte confirmou publicamente ter sido invadida por um agente de IA operando sozinho, sem um humano conduzindo cada passo. Eu passei o mês inteiro lendo os incidentes que aconteceram no mundo. Escolhi 6. E preciso te dizer uma coisa antes de começar. Nenhum deles é sobre uma tecnologia exótica. Todos são sobre uma coisa que você já tem aí, agora, na sua empresa. Então fica comigo até o fim, porque informação também é segurança. Bom, o nosso primeiro caso, a gente pode dizer que é a máquina que trabalhou o fim de semana inteiro. Imagina a sexta-feira, time saindo, alguém no plantão, celular no bolso, alerta configurado. Do outro lado, alguém vai lá e sobe um dataset. Só isso. Um arquivo de dados, uma plataforma feita para receber arquivos de dados de qualquer um do mundo. Dentro daquele arquivo, tinha 2 falhas encadeadas. Uma que executava o código e a outra que injetava um comando, numa configuração. E a partir do momento em que esse código rodou, o negócio não parou mais. Do processo para o servidor, do servidor para as credenciais, das credenciais para os clusters internos. Sábado, domingo, sem cansaço, sem hesitação, sem aquele intervalo humano entre achei alguma coisa e vou tentar isso agora. E agora eu te faço a primeira pergunta. Quanto tempo seu time leva para perceber isso? Porque a Hugging Face percebeu. E eu quero que você entenda como. Eles detectaram porque tinha uma pipeline de detecção de anomalias que usa um modelo de linguagem para fazer a triagem da própria telemetria de segurança. A empresa só conseguiu enxergar o atacante de IA porque tinha uma IA vigiando. Não foi um analista genial, foi uma máquina contra outra máquina. E se a sua detecção ainda depende de alguém abrir o console na segunda de manhã, faz a conta comigo. Da sexta às 6 da tarde até segunda às 8 da manhã, são quase 60 horas. Quantas ações cabem ali? Vamos agora ao nosso segundo caso, que é o dia em que o ransomware parou a fábrica. Esse caso eu gosto porque ele é físico, dá para tocar, segurar no elemento e tudo mais. 16 de julho, a Coca-Cola protocola um documento na Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos. E o texto diz que a Fairlife, a subsidiária de laticínios dela, identificou acesso não autorizado a parte dos sistemas, incluindo sistemas ligados à produção. Resultado disso, produção suspensa nos Estados Unidos. 4 dias depois, o grupo Anubis coloca a Fairlife no site de vazamento deles. Diz que cifrou os servidores, que levou 1 terabyte de dados e ameaça publicar tudo. No dia 28, a Coca-Cola confirma. Teve acesso, teve dado levado, teve produção parada. Agora presta atenção no que eu vou falar, porque é aqui que mora a provocação. Não foi um site institucional que caiu, não foi um e-mail corporativo. Parou máquina, parou linha de produção de laticínio. E eu sei o que acontece quando eu falo isso numa reunião. Alguém levanta a mão lá e diz, mas aqui a nossa rede industrial é separada. Ótimo! Vou te fazer uma pergunta melhor que essa. Qual foi a última vez que alguém testou essa separação? Não desenhou? Não documentou? Testou? O que foi feito? Eu já vi muito diagrama bonito, onde a separação é um firewall, com uma regra de qualquer origem, qualquer destino, criada às 11 da noite para resolver um problema urgente. E que ninguém nunca tirou ou testou. Agora, nosso terceiro caso. A cidade que voltou a operar no braço. 26 de julho, Minnesota, Estados Unidos. Braverman é uma cidade pequena, e naquele dia, o malware derrubou os controles da estação de tratamento de água. A caixa d'água ficou mais de 1 hora sem poder ser abastecida. Só que a Braverman não estava sozinha. Mais de 30 sistemas comunitários de água foram atingidos em 2 dias. Plymouth e South Street Pole tiveram que passar a operar os sistemas na mão, manualmente. Autoridades apontaram táticas historicamente associadas a um grupo ligado ao Irã. Mas eu vou ser rigoroso com você. Não houve atribuição formal. E eu não vou vender certeza que a fonte não me deu. O que eu vou vender é o incômodo. Mais de 30 operadoras ao mesmo tempo. Isso não é sorte, isso é alguém que mapeou, listou, escolheu o dia e horário. E aqui está a parte que eu mais quero que você leve desse vídeo. O que segurou o serviço de pé não foi a tecnologia, foi o procedimento manual,
foi o operador treinado que sabia assumir o processo quando a automação morreu. Então eu te pergunto, a sua continuidade de negócio hoje é um plano ou é um arquivo? Porque plano a gente ensaia, arquivo a gente anexa no e-mail da auditoria e não resolve. Mas não para por aí. Vamos ao nosso quarto caso. Os dados que vazaram por uma porta que você nem sabia que existia. E aqui a gente junta dois casos, porque eles contam a mesma história. Primeiro, Japão, dia 7 de julho. A KDDI, a segunda maior operadora móvel do país, confirmou 12.230.000 endereços de e-mail expostos, 7.600.000 senhas. A porta de entrada foi uma falha desconhecida num software de terceiro dentro da infraestrutura de e-mail. O acesso começou em maio, só descobriram em junho. E nos Estados Unidos, uma empresa chamada MCBS, de faturamento médio, 1.260.000 pacientes com nome, número de seguro social, histórico médico, diagnóstico, condição de saúde mental, tudo na rua. Escuta essa. A invasão foi em setembro de 2025. A divulgação foi só em julho de 2026. 9 meses. E olha esse detalhe. Nenhum daqueles pacientes contratou a MCBS. Eles escolheram um médico. O dado vazou por um elo que eles nem sabiam que existia. E tem mais. O grupo Peer não cifra arquivo. A arma dele é só ameaça de publicar. Então, se a sua estratégia de ransomware é "eu tenho backup", sinto muito. O backup responde à pergunta de 2018. A pergunta de hoje é: como você impede o dado de sair? E o Brasil não ficou de fora. Atacaram a nossa confiança. Chegamos aqui no nosso quintal. E você já ouviu isso 1000 vezes. Provavelmente já ensinou para alguém. Confia no site que termina com .gov.br. É o nosso selo. Nossa régua. Em julho, pesquisadores mostraram que pelo menos 20 portais oficiais do .gov.br, de prefeituras, de polícia, por exemplo, estavam sequestrados e sendo usados como plataforma de entrega de malware bancário. E o golpe não parou aí. Os e-mails saíam de caixas postais do governo que foram comprometidas, ou seja, passavam em SPF, em DKIM, em DMARC, tudo válido, tudo autenticado. A isca no documento com tema policial, aviso de procuração digital, QR Code. E o destino final, cliente de banco brasileiro, inclusive do Banco do Brasil. Para com tudo e pensa comigo um segundo. A gente treinou o cidadão brasileiro a olhar o domínio. E o atacante foi lá e usou exatamente o domínio que a gente mandou ele confiar. Não existe usuário atento o suficiente para isso. Não existe. Quando o phishing chega de um domínio oficial, com assinatura válida, com link oficial, a culpa não é do usuário. A culpa é de quem deixou o portal daquela prefeitura de 10.000 habitantes abandonada por 3 anos sem nenhuma revisão. E no mesmo mês, o portal do Superior Tribunal Militar fora do ar por semanas, depois de um incidente em 2 de julho. Prefeitura do Rio e Carioca Digital, cerca de uma semana indisponível. Volta Redonda pichado no dia 21. Goiatuba e Morrinhos em Goiás derrubados na madrugada do dia 24. A superfície de ataque do Estado brasileiro não é o Planalto, é a prefeitura pequena que ninguém atualiza. E esse é o grande problema. Estamos chegando no final do nosso vídeo. 6 incidentes. Setores diferentes, países diferentes, atacantes diferentes. Mas eu quero aqui que você repare numa coisa antes de sair. Quase nenhum deles começou na vítima. O Hugging Face, um dataset de terceiro. O KDDI, um software de terceiro. MCBS, um operador terceirizado. Phantom Enigma, um portal e uma caixa postal de terceiro. O ataque de 2026 não bate na sua porta da frente. Ele entra pela porta de alguém em quem você confia e que talvez nem esteja na sua lista. Então a pergunta que eu deixo para você, e eu quero mesmo que você responda antes de dormir hoje, é o seguinte: quem tem acesso aos seus dados agora, nesse minuto, e você não consegue nomear? Para pensar. E se você levou mais de 5 segundos para responder, então você já sabe qual é o seu próximo projeto de segurança da informação. Para terminar, todos os fatos desse vídeo estão em links na descrição, um por um, com a fonte original. Porque eu não quero, e nem te peço para confiar em mim. Eu te peço para conferir nas fontes oficiais. E se esse conteúdo te fez pensar em alguém da sua empresa
que precisa ver isso, manda para essa pessoa. É assim que a defesa escala. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço do professor Almir e até o próximo mês.